Eu queria te convidar para refletir, para aprender um passo fundamental para você melhorar a sua produtividade e o seu desempenho. Saiba no programa de hoje o que você precisa fazer como primeiro e fundamental passo para atingir os seus objetivos. Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Interbusiness. Neste trabalho que a gente faz com muito carinho para você que nos prestigia aqui na TV Araçatuba, que tem como objetivo, como meta principal, te entregar conhecimento, fazer com que a gente coloque algumas reflexões, que juntos a gente pense em algumas novas possibilidades e que isso nos faça ser mais efetivos, ter um controle melhor sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida profissional, para que a gente consiga também melhorar os nossos relacionamentos, enfim, para que a gente consiga ser mais feliz. Então esse é o objetivo desse programa e nós temos trabalhado juntos aqui sobre produtividade. O que a gente precisa fazer para ser mais produtivo, para a gente render mais, né? E com isso também ter tempo de equilibrar nossa vida pessoal, nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, né? O nosso lazer, nossas férias, porque a gente sabe que a vida está muito difícil, está muito corrida. E quando a gente produz mais, a gente consegue ter uma maior harmonia na vida como um todo, não é isso? Então nós estamos no 7º programa, nós vamos fazer este programa, o 7º, o 8º, e aí eu vou colocar uma novidade aqui, nós vamos fazer uma revisão, que é sobre todos os módulos, sobre cada um dos 8 programas que foram apresentados. Lembre-se que esse e o 8º nós estamos gravando agora, mas os 8 nós vamos dizer os principais pontos para a gente ter uma linha, uma sequência para você perceber como que o trabalho se desenvolve quando a gente completa e entrega esse conhecimento já todo formatado, tá certo? Então olha lá, como aproveitar melhor o tempo e realizar mais, o tema é produtividade, este é o 7º programa, primeiro slide. Olha, eu queria te dizer uma coisa que você viu eu falar aí na chamada desse programa a respeito das metas. Por que será que as metas são tão importantes? Veja bem, quando a gente não tem objetivo, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não tem um rumo, né? Não tem uma orientação. Né? Qualquer coisa que a gente faça faz com que a gente continue na mesma situação, ou seja, sem um objetivo definido, sem saber o que quer alcançar, sem saber se planejar para alcançar um determinado objetivo. Então, o primeiro e fundamental passo é definir um objetivo. Veja bem, desde o começo do nosso trabalho aqui na TV Araçatuba, eu tenho falado sobre esse ponto, da importância da gente ter clareza sobre as principais coisas, os principais objetivos que a gente quer atingir na nossa vida. Isso é muito, muito importante. Sabe por quê? Todas as pessoas que conseguem, de fato, realizar uma vida plena, no sentido de alcançar o que é importante para elas, eu não digo só na questão financeira, digo na questão ampla, na qualidade de vida, no bem-estar, né, na saúde, nos relacionamentos. Todas as pessoas que conseguem realizar são pessoas que começam de um ponto. Qual é esse ponto? Preste atenção. O primeiro e mais fundamental ponto é o objetivo. O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero fazer uma faculdade. O que eu quero conquistar com essa formação acadêmica? Eu quero constituir a minha família, eu quero me casar. O que eu quero trazer para a existência na minha vida através do casamento que eu solteiro não tenho? Veja bem, esses são objetivos, isso dá um norte, um caminho para a gente seguir. Então, uma meta é fundamental, os objetivos são fundamentais. Entenda o objetivo como aquela realização final
e as metas como passos que você vai conquistando ao longo do tempo e vai chegando cada vez mais perto do seu objetivo. Olha aqui no slide comigo. Sem meta não há foco. Se você não olha para um lugar fixamente, você não tem foco. Sem foco, eu não sou capaz de desenvolver prioridade. O que é mais importante hoje? O que é mais importante essa semana, esse mês? O que é mais importante nesse semestre, nesse ano? Se eu não tenho prioridades, o que eu preciso fazer, não tem como eu me planejar. Se eu não me planejo, eu tenho um desperdício de tempo, de dinheiro, eu perco relacionamentos porque eu não consigo usufruir da minha vida como poderia e no final eu perco o quê? Eu perco vida, eu perco qualidade de vida. Veja como é importante uma meta. Sem metas, ao final a gente não tem vida, porque as coisas vão acontecendo e a gente acaba sendo dominado pelas circunstâncias, a gente acaba tendo uma vida reativa. As pessoas fazem e a gente reage. O mercado faz e a gente reage. O concorrente faz e a gente reage, mas a gente não é protagonista, a gente não toma o centro do palco da nossa vida para conduzir o que a gente quer. Esta é a ideia fundamental de ter uma meta. Importante tudo isso, né? Vamos para o segundo slide? Próximo slide, por favor. Então, a partir disso fica claro que metas dão sentido ao tempo, mostram o que precisa ser feito por você. Guarde isso, as metas mostram o que precisa ser feito. Por quem? Por mim? Não, por você. Eu faço na minha vida, você faz na sua. E qual é o horizonte? Curto, médio e longo prazo. Então, as metas nos colocam um objetivo dentro de um determinado tempo. Se eu não tenho um tempo para realizar uma meta, então eu não tenho meta. Eu vou me formar. Quando? Daqui, não sei, um dia eu vou me formar. Eu vou conquistar minha casa própria. Quando? Não sei, o dia que der. Né? Então assim a gente vai perdendo vida, a gente vai perdendo tempo e quando a gente não tem um horizonte sobre o qual realizar alguma coisa, a vida da gente fica solta. Já falei acho que umas 10 vezes aqui que eu brinco com essa música do Zeca Pagodinho, que é muito bacana, mas não é para ser levada ao pé da letra na vida pessoal. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Este é o pior caminho que você tem, que eu tenho para seguir, se a gente quiser realmente ter uma vida rica em experiência, rica em aprendizado, rica em realizações. Olha lá, eu já disse isso aqui. Para estabelecer uma meta, qual é o melhor meio? O SMART. Lembra que eu te disse isso? O que é o SMART? É uma técnica de coaching que foi criada nos Estados Unidos, que ela traz clareza para os objetivos, para os passos que a gente quer dar. Primeiro, seja específico. O que você quer? Qual é o objetivo? Esse é o primeiro passo de uma meta para você. Preste atenção, você que trabalha, que tem área comercial, que cuida de pessoas, que tem resultados para alcançar com a sua empresa. Você se coloca metas, você envolve pessoas, você coloca a tua equipe, os teus colaboradores, são comprometidos e sabem o resultado que tem que dar ao final de um dia, que precisa ser alcançado pela empresa dentro de um mês, porque a gente precisa pagar a conta, a gente precisa capacitar pessoas, a gente precisa repor estoque, a gente precisa cuidar da imagem da nossa marca, a gente precisa ter todas essas habilidades ou essas tarefas, melhor dizendo, para ser bem sucedido na conduta de um negócio. Primeiro, seja específico. Segundo, mensurável. A minha meta, além de eu saber o que eu quero, eu tenho que saber quanto eu quero. Eu quero ganhar dinheiro. Quanto? Quanto você quer ganhar dinheiro? Quanto de dinheiro você precisa para melhorar a sua vida? Eu quero emagrecer. Quantos quilos você precisa? Então precisa haver uma unidade de medida. Segundo ponto na sua meta. A meta tem que ser alcançável. Como que eu vou realizar? Não adianta a meta ser absurda. Não adianta você pôr meta na vida dos outros. Você tem que colocar metas para você e para o que está ao seu alcance. Se você tem uma empresa, obviamente, as pessoas que trabalham com você estão dentro do teu escopo de atuação. Então, saber como eu vou alcançar, para que eu alcance alguma coisa, ela tem que ser
realista, ou seja, eu não vou falar que eu vou emagrecer 100 quilos se eu peso 90 porque eu vou morrer. Eu não vou falar que eu vou conquistar a Lua porque a Lua é uma coisa que é inatingível para a minha condição hoje. Então tem que ser realista. Então, alcançável. E se eu sei, olha no slide, se o meu objetivo é alcançável, eu vou criar um plano de ação para alcançar. Outro ponto é que a meta tem que ser relevante. Se eu tenho uma meta que não é importante, se eu desejo coisas com pouca intensidade, se eu não me comprometo, se quando eu penso no meu objetivo, eu não me emociono, eu não acalento isso como um sonho muito importante, eu não vou ter motivação, eu não vou ter energia. Imagina uma pessoa que vai fazer uma festa e ela vai fazer uma festa para os seus melhores amigos, para a sua família, para pessoas muito especiais. Este lado especial, esse componente afetivo importante é a motivação, é o que vai dar energia para as horas de dificuldade, a gente ter força, uma força extra para não desistir, para persistir e para conseguir então caminhar nos momentos difíceis que a gente tem e todos nós temos quando o objetivo realmente é importante. E por fim, o tempo. Em quanto tempo eu quero alcançar esse objetivo importante, né? Por que é preciso ter tempo? Porque o tempo é um desafio. Se eu não tenho tempo, eu não tenho um desafio. O tempo me traz uma consciência do que eu perco e do que eu ganho. Veja bem, perdas e ganhos, consciência e tempo. Se eu tenho consciência do tempo que eu preciso fazer, eu sei que se eu fizer, eu vou ter alguns ganhos. Porém, se eu não fizer, eu vou ter algumas perdas. Tudo isso é muito importante, mas é importante pensar também que quando você consegue alguma coisa, ainda assim você tem perdas. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que tem um objetivo financeiro e consegue, por exemplo, dobrar o faturamento da sua empresa, às vezes ele tem uma perda, ele tem que trabalhar muito mais e ele perde um tempo com a família. Por isso que produtividade, por isso que crescimento pessoal e profissional a gente precisa de ter clareza, precisa ter uma visão aprofundada das coisas. Então, mesmo quando a gente tem ganhos, a gente tem perdas. Mas também, quando a gente perde e não alcança o objetivo, a gente também tem ganhos. A pessoa não conquistou, por exemplo, não conseguiu abrir uma filial, mas continuou na zona de conforto. Continuou não trabalhando sábado nem domingo. Continuou numa condição de tranquilidade sem passar pelo estresse de abrir, por exemplo, uma nova filial. Todas essas situações têm que ser ponderadas, todas essas situações têm que ser avaliadas e por isso eu te convido a assistir o segundo bloco do programa Interbusiness. Me aguarde, a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, vamos avançar nesta ideia das metas como conceito teórico, se a gente só ficar falando nelas, mas prático se você utilizar de fato na sua vida, no teu negócio. Olha aqui, verificação das metas. Eu preciso olhar a meta antes até de eu estabelecê-la ou antes de colocar ela para rodar na minha equipe de venda. Por quê? Porque eu preciso antecipar problemas antes de eu colocar que a minha empresa precisa vender 100 mil a mais por mês. Quais os problemas que eu posso ter se eu começar a vender 100 mil a mais por mês? Que eu quero fazer uma pós-graduação. Quais os problemas que eu vou ter na minha vida se eu tiver que passar o final de semana fora? Antes de estabelecer a meta. E depois que eu conquistar, quais podem ser as objeções? Quais dificuldades eu posso ter depois de alcançar uma determinada meta? Tudo isso para você verificar a validade da meta que você está estabelecendo. Outra pergunta importante. Quando a gente tem uma meta, eu sempre faço isso, olha, preste atenção. Quando eu estou num cliente, quando estou visitando uma empresa e eu sou contratado para fazer um determinado trabalho, eu sempre pergunto assim, o que você já fez para resolver este problema? Por quê? Porque o que você já fez, se houve aprendizado, você tirou o máximo de experiência das coisas que não deram certo, você então é capaz de tomar
passos verdadeiramente novos. Mas quando a gente não presta atenção, e isso é muito comum, as pessoas ficam errando os mesmos erros. Já aconteceu com você? Já aconteceu no teu dia a dia, na sua vida pessoal, de você passar por uma situação e depois você fala assim, meu Deus, está acontecendo isso de novo? Então veja bem, por isso que é tão importante a gente ter essa capacidade de raciocinar com conceitos claros. A gente começa a decidir melhor. Então, outro ponto importante. O que você vai perder se realizar sua meta? Acabei de falar isso. Quando a gente alcança um resultado, a gente tem ganhos, mas a gente também perde algumas coisas. Se eu vou emagrecer, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu vou atingir este resultado, mas provavelmente aquele happy hour que eu fazia 2, 3 vezes por semana eu não vou poder fazer mais. Aquele horário que eu chegava 7, 8 horas em casa, comia, deitar, eu vou ter que ir na academia, eu não vou poder descansar. São perdas que estão atreladas aos ganhos. As pessoas começam a desistir dos seus objetivos porque elas não pensam nisso e aí elas falam, nossa, eu fiquei surpresa, eu não sabia. Não sabia, mas agora você sabe. Tudo que você quiser realizar na vida, pense o que você vai ganhar. Mas não se esqueça que para você abraçar uma coisa nova, você vai ter que abandonar coisas antigas. Quais são as coisas, os comportamentos, as pessoas, os hábitos, os pensamentos que você vai ter que abandonar para ser uma pessoa que realiza mais os teus desejos, as tuas necessidades e principalmente os teus sonhos. Mais um slide, por favor. Então, se nós vamos planejar, olha que coisa bacana que é essa ideia aqui. O que é planejamento? Planejamento é pensar sobre grandes coisas enquanto você faz as pequenas. Enquanto você está fazendo a sua rotina, você é capaz de lembrar dos grandes objetivos da tua vida. Porque isso é uma coisa central, porque ele é fundamental para o pilar da importância. Eu disse para vocês aqui sobre produtividade que as pessoas produtivas, elas gastam 70% do seu tempo em média fazendo o que é importante, 20% em média fazendo coisas urgentes que aparecem de repente e só 10% fazendo coisas circunstanciais. Quem planeja a sua própria vida, quem planeja o seu trabalho, quem cria o hábito, quem se condiciona a pensar o que precisa ser feito e ensina à sua volta os seus parceiros, os seus pares a se planejarem, esta pessoa acaba colocando a vida, os seus esforços, o seu dinheiro e o seu tempo para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? O que é importante é olhando para o importante que a gente começa a mudar o resultado da nossa vida pessoal e profissional. O que mais? Perceba, não adianta você fazer um planejamento e se entupir de metas. Eu tenho para 2015, para o segundo semestre, 20 metas. Não. Quanto maior o número de metas você colocar na sua vida, você vai perdendo foco. Normalmente, um conselho que eu dou em gestão, quando você precisar fazer mudanças, você pode fazer uma grande mudança dentro de um ano, você pode fazer 2 mudanças importantes dentro de um ano e no máximo 3 grandes mudanças, na vida pessoal também. Mais do que isso, a gente começa a perder o foco. A gente começa a olhar para várias coisas que a gente precisa fazer e no final a gente se perde, não estabelece prioridade, gasta tempo, gasta dinheiro e acaba tendo aquela sensação de confusão. Eu começo a me sentir confuso, eu começo a me sentir perdido dentro das minhas próprias prioridades. Por isso, para você realizar, pense em 2 ou 3, no máximo 3 coisas muito importantes que você precisa mudar na sua empresa, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida financeira. Mas esse é um número que a gente sabe que na prática dá para fazer. Mais do que isso, muito difícil. Então, olha lá. Depois que eu definir minhas metas, o que eu preciso fazer? De fato, quais as ações são imprescindíveis
para essa meta. Então as ações são aquilo que você vai fazer no dia a dia. Se eu vou perder peso, por exemplo, eu vou numa nutricionista e vou seguir uma orientação para aquele dia. A ação daquele dia é diminuir, por exemplo, doce e refrigerante. Então são ações que você faz. Se é uma empresa, o que você precisa economizar, por exemplo, de recurso dentro do teu negócio? Ou o que você precisa melhorar no teu atendimento a clientes? Mas ações, lembre-se, tem começo, meio e fim. Normalmente, a gente precisa pensar em 3 períodos: anual, mensal e as metas da semana. E também as metas do dia. Tudo isso importante, tudo isso muito válido para você repensar a sua rotina e para que você repense ainda com mais informação. Já já a gente vem para o terceiro bloco. Você vai assistir no início do terceiro bloco um vídeo com o Lair Ribeiro e ele vai explicar para a gente por que a hora que a gente escreve, preste atenção, por que a hora que a gente coloca um objetivo datado no papel, a gente aumenta muito a chance de realizar. Isso não é magia, isso não é inventação, não é invenção, melhor dizendo, desculpe, mas de fato acontece. Quando a gente escreve, a gente começa a ter um poder maior sobre a realização da nossa vida. Assista esse vídeo no começo do terceiro bloco e a gente volta já já. Olá, tudo bem? Em 1953, eles entrevistaram todos os formandos da Universidade de Harvard. Em 1973, eles reentrevistaram quem estava vivo. Em 1953, eles fizeram várias perguntas. Uma delas era a seguinte: o que você vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos depois de formado? Você imagina uma pergunta dessa para um jovem se formando. A maioria não tem a menor ideia. Uma pequena minoria tinha uma ideia do que ia fazer. Uma minoria menor ainda, ou seja, 3%, tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20 anos. 20 anos depois, 1973, quando reentrevistados, esses 3% que tinham por escrito o que iam fazer na vida, valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Bom, eles foram estudar, poxa. O que isso tem diferente? Será que tem inteligência diferente? Não era. Background familiar, vem de famílias diferentes? Não fazia diferença. Pô, notas melhores? Não. A única variável que era estatisticamente significante é que essas pessoas tinham colocado por escrito o que queriam fazer. Coisas importantes vão para o papel. Você não vai num banco, aperta a mão do gerente e sai com dinheiro. Você vai ter que assinar. Você deve. Você não compra uma casa e fica no papo. Você tem que assinar. Você não casa, você tem que assinar. As coisas importantes vão para o papel, inclusive suas metas. Uma coisa é você pensar na meta. Outra coisa é você passar a meta para o papel. Nesse processo de passar do cérebro para a mão, faz uma diferença enorme. Você realmente se conscientiza daquilo que você quer fazer. Então, de vez em quando, você tem que escrever as suas metas. Você tem que colocar para você mesmo, para você ver fora de você. Porque enquanto você está pensando, o processo está dentro de você. E você tem que se colocar no que se chama uma posição meta, com relação às suas metas. Parece um pleonasmo, né? Mas não é não. É se colocar numa posição meta com relação às suas metas. Ou seja, você tem que ser um observador daquilo que você vai fazer. E o jeito de fazer isso é passar do cérebro para a mão. Então, a nossa recomendação hoje é o seguinte: escreva, coloque no papel aquilo que você realmente quer atingir na vida. Porque tem estudos, inclusive esse que eu citei, provando que é assim que funciona. Coisas importantes são colocadas no papel. É isso aí. Até a próxima. Você assistiu o vídeo do Lair Ribeiro, viu aí como é importante escrever as metas, como é importante colocar no papel. Você viu ele falando que quando você tira
do seu raciocínio, do seu cérebro, do seu pensamento um objetivo e coloca no papel, foi o primeiro passo que você tirou uma coisa do pensamento e colocou na matéria, colocou no papel, escreveu. O Brian Tracy também, que é um dos maiores formadores e transformadores do comportamento e geradores de riqueza em todas as áreas da vida, ele fala isso exatamente a mesma coisa. Quando a gente escreve um objetivo no papel, a gente aumenta em 80% a chance de realizar. E para a gente concluir o programa de hoje, as últimas orientações sobre metas para você refletir como estabelecer as suas, para os seus objetivos. Olha lá, dicas importantes. Preocupe-se com a segunda-feira. Veja bem como que isso é uma coisa realmente relevante. Tem gente que no domingo, eu tinha um amigo do banco, do mercado financeiro, que ele dizia que a tristeza dele começava quando ele ouvia a musiquinha do Fantástico, né? Começava a ouvir a música do Fantástico, ele começava a ficar deprimido, chateado, porque ele sabia que estava se aproximando a segunda-feira. Segunda-feira para ele era um dia difícil, era um dia de estresse, ele provavelmente não gostava do mercado financeiro e precisava sobreviver e não encontrou um outro caminho. E ele sofria muito já a partir do domingo. Mas você pense sobre isso. Use o domingo, pare um período do domingo para pensar na sua semana, para pensar no que realmente é importante e escreva, coloque as coisas no papel, o que você pretende realizar já na segunda e durante a semana. Prepare a tua semana a partir do domingo. Outra coisa, liste as atividades e compromissos importantes. Veja lá, o que nós vivemos em função de coisas importantes. Se você vive correndo atrás de urgência e se você vive atendendo às circunstâncias que vão aparecendo, você está no caminho de perder tempo, dinheiro, realização, saúde e ganhar bastante estresse. Planeje 70% do seu dia. Por que 70% do seu dia? Porque 70% do nosso tempo é o tempo dedicado na hora do trabalho às coisas que realmente são importantes e o resto é resto. O resto não vai conduzir você aos seus objetivos, mas esses 70% de tempo colocados em cima do esforço constante sobre ações importantes, esses vão mudar a sua vida. Não tenha tarefas com mais de 4 horas. Veja bem, se você puder evitar tarefas mais alongadas do que 4 horas, é melhor. É melhor fracionar as tarefas ao longo da semana do que passar 5, 6 horas fazendo exatamente a mesma coisa, porque a sua produtividade cai. Se for preciso fazer isso, faça intervalos a cada 50, 60 minutos, dê uma parada, ande um pouco, movimente-se para que você não entre neste momento, nesse condicionamento de ficar muito tempo olhando, prestando atenção numa única coisa, porque isso vai embotando, vai diminuindo a tua capacidade analítica, crítica, subjetiva, até a tua criatividade vai se perdendo a partir de, principalmente se o tempo for ininterrupto e mais de 4 horas. Então, olha lá, planeje aos domingos, eu já falei, e faça pequenas pausas. Todas essas dicas são importantes para a gente repensar, para a gente reavaliar a nossa vida. Este é o sentido deste programa. Eu queria te agradecer mais uma vez por nos assistir, por prestigiar o programa Interbusiness aqui. Se você sente que chegou o momento de você agir na tua empresa, agir no teu negócio, de se capacitar, de capacitar as pessoas à sua volta, para subir um degrau rapidamente em direção ao objetivo, nós estamos aqui para te ajudar. São mais de 730 cidades atendidas, são empresas de todos os portes e segmentos que nós temos aprendido com elas, e este aprendizado a gente pode juntar com o seu e criar uma alternativa muito rápida de melhorar a tua venda, melhorar a tua gestão, melhorar a tua competência pessoal e profissional
As ferramentas estão todas dispostas, estão todas à tua disposição. Se você precisa entrar em contato com a gente, ligue no 33019194, fale com a Josi, vai ser o maior prazer te receber. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos prestigiar aqui na TV Araçatuba. Até o nosso próximo programa Interbusiness.